Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje responderemos a seguinte questão: a luz vai ficar mais cara por conta do uso da IA no Brasil? Interrogação, e a resposta é: na atual conjuntura, provavelmente sim, sua conta vai ficar mais cara. Mas como assim, Davi? Primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui que inteligência artificial, esses processadores que fazem essas nossas IAs, que sim, são várias, né? Para todo tipo agora, e cada dia surgem novas IAs. Cada dia não, mas cada mês, assim, que ainda é um empreendimento complexo. Eles demandam muita energia, mas é muita energia mesmo. Hoje, em 2026, 2% de toda a energia gerada no mundo é só para IA. E isso é uma tecnologia novíssima, gente. Em 2030, daqui a 4 anos, espera-se que chegue a 4%, que é o mesmo total de energia utilizado pela aviação. Só para você ter uma ideia, a aviação consome muita energia, aeroporto, tem os combustíveis, todo o maquinário, tudo que processa e criação, fabricação de avião e o funcionamento dos aeroportos e os combustíveis necessários. Então, assim, só para você ter uma ideia. Então, consome muita energia e outra coisa, os servidores de IA consomem muita água. E o governo brasileiro acertadamente falou, quer fazer o quê? Quer trazer servidores para o Brasil. É uma questão de soberania? Sim, por quê? Porque vai que você tem uma IA muito usada no Brasil, inclusive pelos servidores públicos, empresários, população em geral. O Brasil tem algum tipo de entrevejo com um país detentor dessa tecnologia, por exemplo, sei lá, Estados Unidos, União Europeia, China, Japão, qualquer um desses. E aí o país corta o acesso do Brasil à IA. E aí? Lascou tudo, né? Então, assim, é bom você ter o servidor no país, para quê? Os servidores são, para quem não sabe, é o computador, os HDs, toda a estrutura que faz o processamento da IA funcionar. Porque se o cara cortar, você fala, e aí? Se você cortar para mim, você também vai cortar para você, porque seu servidor está aqui, vou bloquear a sua energia, acabou. Eu não funciono para mim, mas não funciona para ninguém. Isso é interessante. E estimular a produção de formulação de IAs no Brasil, porque você vai ter já o maquinário aqui, pelo menos o maquinário você já meio que copia, né, do outro, e a parte tecnológica tem que ser feita por nós mesmos, mas e a questão da energia? Esses servidores demandam muita, é tanta energia que eles demandam que as potências Estados Unidos, China já estão pensando em quê? Mandar para a Lua. Tô brincando não. Mandar para a Lua os servidores. Fazer o quê? Botar lá todos os computadores, porque o espaço é muito frio, você não vai precisar de água para resfriar. Bota uma usina nuclear lá, já está nesse nível, para gerar energia para os servidores, né, pelo processamento dos dados, e manda o resultado aqui para a Terra. Tamanha é a necessidade de utilização de água e energia elétrica. E aí que entra o nosso problema. Nossa matriz é o quê? Muito diversificada, mas a maior parte ainda é hidráulica. E a gente depende de quê? De chuva. E o que a gente está tendo? Mudanças climáticas que estão variando, inclusive a questão do ciclo da chuva. E aí a gente não está tendo reservatório cheio. Quando a gente não tem reservatório cheio, a gente tem o quê? Aumento na conta de luz, porque tem que acionar a termoelétrica, tem que aumentar o valor da conta de água de conta de luz para a gente economizar mesmo. A água, o reservatório fica baixo, então a conta de água aumenta também, e racionamento. E a água utilizada para
e luz, né, para produzir na indústria e água para também na indústria, mas também para produzir alimentos. Então, assim, a gente tem um aumento dos alimentos, da indústria, da água e da luz por conta da falta da água. Então, assim, tem que diversificar. O Brasil está diversificando? Tá. Agora, qual é? Quando eu tenho que elogiar, eu elogio, porque o Brasil tá muito investindo em energia eólica, biomassa e biomassa e painéis solares. E é aqui que entra o problema, painéis solares. Quando a gente tem que criticar, a gente critica também. Porque a gente não tem uma política de Estado, é política de governo. Entra um governo, faz isso. Aí entra outro governo, faz completamente diferente. Você não tem uma linha que os partidos da esquerda e da direita concordem em seguir em temas importantes, como energia e defesa, por exemplo. Não temos, a gente só tem divergência e briga. E qual a questão dos painéis solares? O aumento do imposto sobre a importação. A maior parte dos painéis que a gente consome no Brasil, tudo importação. Então, a carga agora está em 25%. Os carros elétricos, em 2026, a tributação vai chegar a 36%. Então, painel 25%, carro elétrico vai chegar até 36% do valor do carro. Então, assim, vai aumentar muito, encarecer muito. Você tem um carro elétrico e você tem um painel. E qual a importância de você ter um painel? As pessoas terem mais acesso ao painel solar, né? Para produzir energia fotovoltaica. Porque aí você deixa de depender tanto da energia gerada pelo governo. Você tem seu próprio gerador de energia, baixa a sua conta de luz, baixa o efeito da inflação em você. Se você tiver um carro elétrico e tiver um bom espaço para botar painel elétrico, você até abastece seu carro com o que você tiver do painel. Então, assim, diminui o custo para o cidadão brasileiro. E sobra energia, consequentemente, para quê? Para você aplicar em IA. Porque investimento em energia, infraestrutura de energia, é tudo a médio e longo prazo. E você só fala em bilhões e bilhões e bilhões. Quando é barato, é milhão. Tá? Não tem coisa barata em geração de energia. E um dos gargalos que motivou, inclusive, a taxação de 25% é o quê? O Brasil tem problema não só em gerar, que é um dos problemas, né, para a crescente demanda, como em transmitir. E isso é um problema sério, porque as casas com painel de energia solar, quando você gera excesso do que a pessoa está consumindo, joga na rede de energia elétrica. E esse manejo do que está chegando, vindo dos particulares, é que o sistema está tendo dificuldade em fazer, o sistema elétrico em direcionar. Porque você não pode, você tem que ter mais ou menos em eletricidade o fornecimento do que é demandado. Você não pode ter a mais nem a menos, dá problema. Tanto é que a monitoração é 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente. De quanto o sistema está consumindo de energia, de quanto ele está gerando. Se estiver consumindo pouco, tem que mandar baixar algum gerador, alguma termoelétrica, alguma hidrelétrica, alguma eólica é mais difícil, né? Alguma energia fotovoltaica também é um pouco mais difícil. Então, assim, tem que sempre ter essa dinâmica. E tá ficando difícil com as gerações das casas. Então, assim, nosso problema é muito mais de infraestrutura do que da problemática de ter um painel solar em casa. Então, assim, é um gargalo que a gente vai ter que resolver. Não é fácil, não é como apertar um botãozinho e acabou, mas é um desafio que o Brasil vai ter que enfrentar, gente, porque a IA é uma realidade, vai aumentar o uso, vai aumentar a demanda de energia e a utilização dos painéis solares permitiria, sim, uma liberação de energia, liberação assim, uma reserva de energia para o governo usar em IA, porque o cidadão vai usando na casa e escapa, inclusive, da inflação, né? Dos efeitos da inflação do custo da energia em decorrência da ausência de chuva. Então, assim,
tributar o painel solar neste momento, com pouca produção interna, não parece uma medida inteligente. Cobre seu político para que nós, pelo menos, baixar. Ou pelo menos, a gente tem que baixar. Você dá um incentivo para a produção nacional, vocês, para competir com os chineses que estão vindo aí sem imposto, a gente tira vários impostos de vocês e a gente vai baixar a importação, mas tira imposto do painel nacional. Para gerar mais energia, para a gente não gastar tanto, ter nossa IA, ter nossa soberania e seguir a vida. Esse é o vídeo de hoje. Deixe sua opinião, gostaria muito de saber. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!